tarde e a Mega da Virada vai pagar hoje o maior prêmio da história. A previsão é de chegar a 600 milhões de reais. Já pensou, meu amigo, o que você faria com tanta grana, com tanto dinheiro, hein? Então, você investiria este dinheiro, ajudaria os familiares, ia curtir a vida? Tem gente que se aposentaria, né? Eu, se eu ganhasse, olha, não viria mais, hein? Brincadeira, isso aqui é uma paixão. Estar aqui nos microfones da rádio, apresentando um programa de rádio é uma paixão. Isso aqui é o meu hobby. Mas com certeza muita gente já faz planos com o que faria com os 600 milhões de reais. O sorteio acontece às 7 horas da noite e as apostas podem ser feitas até às 6. O prêmio não acumula, portanto, leva a bolada quem acertar as 6 dezenas sorteadas ou mais perto disso, quem passar o mais perto possível disso. É possível concorrer ao prêmio com uma aposta simples que custa apenas R$5 ou por meio de bolões. E você, o que faria com tanto dinheiro, hein? O que você faria, Rafael? Ia viver, né? Não viria mais trabalhar, né? O que mudaria na sua vida com um prêmio desses? É o assunto da nossa conversa com o Luiz Basile, que é assessor de investimentos Private e que está aqui na linha, no Meet, para conversar conosco. Boa tarde, seja bem-vindo, Luiz. Boa tarde, Ronaldo. Primeiramente, muito obrigado aí pelo convite, pela participação. E é uma bolada muito grande mesmo, hein? É verdade. Eu nunca vi 600 milhões. 600 milhões de reais é o maior prêmio da história das loterias da Caixa e realmente deve ter um número recorde de apostadores. Agora, Luiz, por que a possibilidade de ficar rico, de ganhar na loteria, mexe tanto com a cabeça, o imaginário das pessoas? Olha, Ronaldo, eu acredito que no fundo todo mundo quer ter uma segurança, uma tranquilidade para poder trabalhar com o que gosta, principalmente dizer não para as coisas que não gosta de fazer. Então, acho que isso acaba mexendo com todo mundo, né? Porque a liberdade financeira, ela te dá a possibilidade de trabalhar de onde quiser, não trabalhar, viajar, enfim. Mexe com a cabeça de muita gente, né? Afinal, todo mundo trabalha esperando o quê? Que um dia aposente e desfrute um pouco da vida aí com tranquilidade. É verdade, até porque o brasileiro precisa trabalhar em média 30 anos para depois ter direito à aposentadoria. E aí, quando se aposenta, o brasileiro muitas vezes passa a ter outros problemas. Não tem mais a mesma saúde, a mesma vitalidade. Muitas vezes o dinheiro, os gastos com medicamentos aumentam. Então, em função disso, a possibilidade de mudar de vida, de dar uma mudança de 360 graus, mexe muito, né, com o imaginário das pessoas. Agora, Luiz, o que é possível fazer com tanto dinheiro? Qual é a sua orientação em termos de investimentos? Olha, Ronaldo, é muito dinheiro mesmo. Então, vamos lá. Se a gente trabalhar com 600 milhões de uma forma super conservadora, com títulos do Tesouro Direto, por exemplo, com títulos atrelados à taxa Selic, o Tesouro Direto, para quem não sabe, é considerado o título mais seguro do Brasil. Por quê? Porque o governo, ele paga e, se precisar, ele emite dinheiro para pagar. Então, se a gente aplicar hoje 600 milhões ao Tesouro na taxa Selic, vai ter uma média aí de rendimento ao ano de mais de 72 milhões ao ano. 72 milhões? Da Selic. 72 milhões? 72 milhões. Dá uma média de 6 milhões por mês. Uma média de 6 milhões por mês e tranquilamente aí o vencedor poderia gastar em torno de 2 a 2,5 por mês, que o seu patrimônio jamais perderá valor. Então ele reaplica 3,5 e gasta 2,5 e vai viver tranquilamente por aí. Agora, tem muitos investidores que ainda acreditam nos rendimentos da poupança. Neste caso, você acha que a poupança não seria indicada para este possível ganhador fazer uma aplicação na poupança? Olha, Ronaldo, eu até dei uma olhada na internet, a maioria dos sites, dos portais indicam a poupança, os principais portais de notícias. Mas a poupança hoje, ela vai pagar em torno de 7 a 8% ao ano contra uma taxa Selic que está pagando 12,25%. E a taxa poupança, ela financia imóveis e reformas de imóveis. Então, você tem um risco em cima disso. Quando a gente olha o Tesouro Direto, ele é mais seguro na parte do credor e paga mais. Então, assim, a poupança, na verdade, ela é muito boa para os bancos, que acaba captando mais barato o dinheiro do cliente e empresta com ganhos altos aí na hora dos empréstimos. Então, o banco, a maioria das vezes, vai indicar uma poupança, mas não é o melhor para o cliente.
Agora, é importante a gente destacar que o ganhador ou ganhadora, em caso de ser uma aposta única, ele vai faturar aí essa bolada, cerca de 600 milhões de reais. Mas também deste dinheiro já vem descontados os impostos, não é? E é uma fatia alta do prêmio. Sim, 30%, né? Eu acabei vendo aí realmente o vencedor ganhará 600 limpo, o 100 seria em torno de 700 e pouco aí, que seria o bruto, né? Então 30% a Caixa, o ganhador quando vence, ele tem que ir até a Caixa Econômica Federal, abre uma conta e recebe o prêmio líquido em conta. Então seria mais ou menos na casa dos 720, 780 milhões, mais ou menos, algo assim, né? O bruto, acredito que sim, né? Se a gente tirar aí 30% para dar 600 milhões, é algo de 780, algo desse tipo aí. Então já vem descontado esses 30% e aí a pessoa recebe 600 milhões. Agora, o que você orienta ao investidor em relação à aplicação do dinheiro fora do país? Por que esta orientação de fazer investimentos também fora, no exterior? Legal, Ronaldo. Uma ótima pergunta, até porque hoje é um assunto muito comentado aqui na internet. Com a desvalorização do real, esse ano a gente teve quase 30% de desvalorização da moeda. Isso acaba aumentando o custo de vida de todo mundo aqui no Brasil, porque o dólar ele faz parte de toda a cadeia do consumidor e de produção. Então, aumenta a gasolina, aumenta tudo. Então, quando a gente pega metade desse investimento, desses 600 milhões, por exemplo, que eu indicaria investir em dólar, investir fora, a gente estaria dolarizando parte do patrimônio para, caso a nossa moeda continue a desvalorizar, a gente ter parte atrelada e não ter todo o nosso dinheiro vinculado à nossa moeda que vem tendo essa desvalorização tão forte. Agora, com tanto dinheiro, é importante a gente destacar que o possível ganhador ou ganhadora teria dinheiro aí até a quarta, quinta geração. Sem dúvida. Se a gente trabalhar sempre, descontar o ganho real, menos a inflação e gastar esse restante e reaplicar a parte da inflação, eu diria para você que não acaba esse dinheiro. Então, se a gente pegar aí, aplicar de uma forma simples na taxa Selic hoje, que daria em torno de 72 milhões. Hoje, cerca de 5,5% é a inflação, é a média histórica do Brasil ao ano. Então, 12,5% menos 5,5% sobra um 7%. Se a gente tirar aí 15% de impostos sobre o lucro, vai dar em torno de 5,5%, 6% ao ano que você pode gastar. Então, aquilo que eu te falei, gastando em torno de 30 milhões ao ano e o resto reaplicando, o teu montante nunca vai perder poder de compra, sempre vai acompanhar a inflação do país e esse dinheiro não vai acabar nunca. Essa é a realidade. Eu diria que, seguindo essa regra e essa linha, não tem por que acabar na terceira, na quarta. Isso daí vai passando de geração para geração. Eu fiz um cálculo aqui bem rápido de cabeça. O ganhador investindo esse dinheiro com essa taxa de juros, a taxa Selic, que chega aí a 16%, 17% ao ano, em 10 anos ele vai dobrar o patrimônio. É mais ou menos essa a conta, não é mesmo? Na verdade, Ronaldo, eu acredito que você deve ter feito isso aí no juros simples. Se a gente usar os juros compostos, você faz o juros simples ou composto? Porque se a gente usar os juros compostos, em menos tempo, acredito que em torno de 5, 6 anos a gente, ainda mais se a gente colocar essa taxa aí de 16, 17, né? Porque hoje a nossa Selic está em 12,25, mas ela já está precificada agora para 2025 para cima de 15%, né? 15%, apesar do Banco Central que ditar a taxa de juros, o mercado como um organismo vivo também, ele acaba ditando esses juros de uma forma natural. Então, o mercado hoje que negocia os juros futuro, ele já negocia para 15%, 16%. E é o que você disse, a gente já encontra títulos aí 17, 16, se a gente comprar um título de um banco bom, pré-fixado aí 16, 17 para 2, 3 anos. Então dá para rentabilizar esse montante de uma forma muito boa com o cenário atual e, sem dúvida, multiplicar esse patrimônio em 6 anos, eu diria 5 a 6 tranquilamente. Muito bem, nós estamos conversando com o Luiz Basile, que é assessor de investimentos Private e está trazendo dicas para
Você que está acompanhando o nosso Conexão News, você sonhador, apostador, que vai fazer aquela fezinha e vai jogar na Mega da Virada. Mas tem que correr porque as apostas podem ser feitas até às 18 horas. Agora, Luiz, é importante a pessoa fazer um planejamento sucessório também para preparar os herdeiros, aquelas pessoas que virão depois, né, as próximas gerações, as futuras gerações, para não colocar este patrimônio em risco? Sem dúvida. Hoje, a gente até teve esse ano uma discussão aí sobre a Previdência, se iria incluir o ITCMD ou não na reforma, O né, que que estava seria sendo o feita. ITCMD? Hoje, quando você vem a falecer e você tem um imóvel, por exemplo, e vai passar para os seus filhos, eles vão pagar um imposto sobre essa herança. Uhum. E na Previdência privada não existe esse imposto. Então, Ronaldo, vamos supor que você tenha 100 milhões em apartamentos, casas, fazendas, faleceu, vai passar isso para os seus sucessores, vai pagar cerca de, entre advogados e impostos, aí de 20% a 30% sobre o patrimônio total. Se você tivesse isso na Previdência privada, isso vai direto para os seus sucessores, a gente nomeia filho, quem você quiser, os percentuais, isso não precisa entrar em inventário e já passa direto, sem pagar impostos para os herdeiros. Então, existem algumas estruturas e manobras legais dentro do mercado financeiro que a gente consegue ou ficar isento ou pagar a menor alíquota possível do mercado. Agora, esse percentual dos impostos, que podem chegar até 30% para se fazer o inventário, para se fazer a sucessão de um patrimônio, é um percentual muito elevado, não é mesmo? Muitíssimo, né? Por isso, Ronaldo, tá, esses 30 tá entre impostos e advogados, tá? 25 a 30. Então, assim, mas se a gente for olhar exatamente esses números, que é a realidade dos inventários, em 3 gerações o dinheiro acaba. Pode Em ser o 3 dinheiro que gerações. for. Certo. Então é importante que a pessoa saiba o que fazer com o dinheiro. E é justamente isso que você trabalha, né? Você, como assessor de investimentos, vai ensinar desde o começo para aquela pessoa que está começando a investir, vai pegar na mão desse investidor, vai sentar junto, vai mostrar todo um planejamento financeiro para que essa pessoa possa fazer esse dinheiro render e fazer o dinheiro trabalhar para ela. Sem dúvida, Ronaldo. Esse é um montante, né? Quando a gente fala em 600 milhões, é um montante, é um patrimônio que a gente não precisa correr grandes riscos. A gente só precisa preservar o patrimônio. Então, trabalhando com investimentos sólidos e seguros e usando as estruturas nos Estados Unidos também, fazendo uma offshore, que também vai ajudar muito na sucessão, pagar menos impostos lá fora. Então, fazendo essas manobras legais, a gente consegue orientar o cliente e ter aí uma vida super tranquila, tá? Porque esse montante, de fato, E é isso, a gente pega na mão do começo ao fim e a ideia é uma construção de relacionamento de longo prazo. Eu costumo trabalhar, eu tenho clientes aí há mais de 15 anos, às vezes passa de pai para filho, e acaba entrando no dia a dia da pessoa, né? Sensacional. E é verdade que os brasileiros estão abrindo mais a mente para essa questão de investimentos em fundos do Tesouro, em bolsa de valores e outros investimentos que outrora a gente não ouvia falar muito. O brasileiro, as pessoas, a população em geral não tem muito conhecimento, mas agora parece que as pessoas estão buscando mais esta informação e este tipo de investimento. Sem dúvida, Ronaldo. A internet ela ajudou demais a divulgar a informação financeira, né? A gente vem fazendo um trabalho desse, então eu faço esse trabalho com meus clientes. Eu também tenho nas minhas redes sociais, eu ensino as pessoas de uma forma super básica, porque o que falta no Brasil é a educação financeira. Hoje, cerca de 3,5% da população brasileira investe em ações, tá? Quando eu comecei lá atrás, há 15 anos mais ou menos, 0,5% da população investia. Então a gente já teve um crescimento de lá para cá grande. Uhum. Eu diria que se hoje a gente pular de 3,5% para 6% da população, já será um aumento absurdo. E na parte de renda fixa, de tesouro, de títulos privados, a gente tem em torno hoje de 17% da população. Então, é uma fatia ainda muito pequena. Quando a gente fala dos Estados Unidos, por exemplo,
mais de 55% investe em ações, em bolsa. Então, a gente tem muito a desenvolver, apesar de, nos últimos anos, aí, ter aumentado bastante a fatia de clientes no mercado financeiro. É um longo caminho pela frente para que a população possa quebrar esses paradigmas e possa cada vez mais ter acesso a estes investimentos e estas informações para que possa mudar a mentalidade das pessoas e para que elas possam, de fato, ganhar dinheiro. Sem dúvida, Ronaldo. Como você mesmo disse, né? Hoje a gente conversa com pessoas e se a gente olhar os números, hoje a gente tem ainda quase 1 trilhão de dinheiro na poupança. E a poupança, como eu disse aqui, expliquei, ela vai render em torno de 70% da taxa Selic. Então a gente deixa mais de 30% na mesa e correndo talvez um pouco mais de risco que um tesouro direto sem a menor necessidade. Então, isso mostra o quanto que o Brasil ainda tem a caminhar e a desenvolver nesse ramo que está apenas começando, sem sombra de dúvidas. Muito bem, nós conversamos com o Luiz Basile, que é assessor de investimentos Private, trazendo dicas e informações sobre investimentos aqui no nosso programa no Conexão News. Luiz, obrigado pela sua participação e um feliz ano novo para você e para toda a sua família. Ô, Ronaldo, eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. Gostaria de mandar um abraço aí para você e toda a equipe também. Um feliz ano novo e se vocês ganharem, não esqueçam de mim, hein? Com Eu vou ajudar certeza. vocês. Dia 1º de janeiro, amanhã, depois da festa